Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Refletindo Bíblia, sou Dinara Lopes. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor tem falado muito forte ao meu coração. E essa palavra está lá em Jeremias capítulo 8, versículo 11, versículo 22. Mas também vamos ler alguns versículos da palavra para a gente poder ter um maior entendimento daquilo que Deus está falando conosco. Amém? Antes de ler em si o versículo e começar a falar, eu gostaria de explicar como essa palavra e essa mensagem ela me encontrou. Há alguns anos atrás, eu ouvi uma moça ministrar uma canção nos stories. Eu acho tão lindo quando alguém se propõe a fazer aquilo que Deus coloca diante dela para fazer, porque às vezes ela não tem noção de como aquilo tá alcançando outra pessoa. E essa moça, eu congreguei com ela durante um tempo, depois eu fui morar em outro estado. Ela também hoje mora em outro estado diferente do que a gente morava na época, mas eu continuo acompanhando ela pelas redes sociais. E eu me lembro de entrar nos stories dela e ouvir ela ministrar uma canção. Eu não conhecia essa canção, eu me converti em 2016, mas tem canções antigas que eu não conheço, tem canções que eu conheço, tem canções até atuais que eu não conheço. E essa canção eu não conhecia, mas eu ouvi ela cantar essa canção, que dizia assim: há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião, há um médico em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. E eu fui descobrir recentemente, por pesquisando dessa canção, de que essa canção é do Diante do Trono, um ministério que eu admiro muito, que edifica muito a minha vida, me abençoa muito. E esse vídeo que eu assisti, essa canção, eu olhei, assisti o vídeo, curti e segui minha vida. Mas essa canção ficou lá dentro, guardadinha lá dentro. A vida seguiu, a vida passou, eu não fui pesquisar sobre, eu não fiquei ouvindo sobre. Mas, recentemente, quando o Senhor falou comigo sobre Gileade, eu me lembrei dessa canção. E eu me lembro claramente da voz dessa moça cantando essa canção. E eu glorifico a Deus por isso. Então eu quero compartilhar com vocês. Eu separei o versículo 11 e o 22, mas o versículo onde Deus falou comigo realmente foi em Jeremias, né, também, que eu tô lendo o livro de Jeremias, no verso 11, capítulo 46, verso 11. Eu tô lendo o livro de Jeremias, eu me lembro que numa madrugada, estávamos no propósito de oração, né, ainda estamos nesse propósito, e numa das madrugadas eu abri a Bíblia, né, para continuar a leitura do livro de Jeremias, eu estava quase terminando, que eu abri, e eu tenho o costume de marcar a Bíblia, né, colorir, escrever e tal, circular o que eu acho importante, anotar. Não tinha nada escrito nessa página. E eu abri, olhei para ela e fala sobre Moabe, fala sobre o juízo do Senhor com aquelas pessoas naquele tempo. Eu olhei e falei assim: Senhor, olhando assim, meio por cima, eu acho pouco provável que o Senhor fale comigo aqui. Mas o Senhor é poderoso. E se o Senhor quiser falar comigo, amém. Já viu aquele livro de fulano gerou fulano, que gerou ciclano, que gerou beltrano? Eu tava mais ou menos com essa expectativa quando eu olhei para essas páginas. Porque ali às vezes a gente olha e fala, não tem como Deus falar comigo, onde tá falando de genealogia, fulano gerou ciclano, ciclano. Mas Deus é tão poderoso. E a palavra de Deus se renova todos os dias. Se o Espírito Santo quiser falar com você, e eu já vi Deus falar comigo e pessoas pregar sobre, até genealogia, e Deus falar. Então, se Deus quiser falar, Ele vai usar um versículo, uma palavrinha, que você olhar, Ele pode falar com você. E eu fui assim, sem expectativa nenhuma, né? De que Deus ia falar comigo algo para aquele momento. E quando eu li o verso 11, ele fala assim: sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem filha do Egito, mas debalde multiplica os remédios, pois não há cura para ti. Quando eu li Gileade, eu me lembrei da canção. Há um bálsamo em Gileade. Eu me lembrei da voz daquela moça e da canção. Aí eu fui pesquisar sobre Gileade. Quando eu vou pesquisar sobre Gileade, eu me lembro que eu já havia lido algo sobre, que foi o verso 22, que Jeremias diz: não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico, por que não se realizou a cura da filha do meu povo? Isso foi Deus dizendo: não há bálsamo em Gileade, não há médico lá, por que o meu povo não foi curado? Eu fui pesquisar mais um contexto sobre isso. E Gileade, no hebraico, ele significa monte do testemunho. E isso tem falado tão forte comigo,
Porque eu tenho vivido um tempo onde Deus ele permitiu eu passar por situações que literalmente me quebraram, me despedaçaram por dentro. Situações que abriram uma ferida no meu coração e aquilo tem me machucado, sabe, muito. E quando eu fui ler sobre Gileade, eu achei interessante porque eu tenho buscado isso no Senhor, pedido, Senhor, me cura, me restaura, me liberta, me transforma do que precisa, no que precisa ser transformado. Mas o que eu mais tenho pedido ao Senhor é, me cura, Senhor, porque eu preciso de cura, porque eu estou ferida, porque eu estou machucada. E quando eu me deparo aqui, fala sobre Monte do Testemunho. Gileade era uma cidade conhecida pelo seu bálsamo. O bálsamo, ele era conhecido como um remédio, uma planta medicinal, né? Muito, muito importante. Porque ela era usada para várias coisas que a gente vai ler aqui no decorrer, que eu pesquisei e separei pra gente ler. Também para aromas. O bálsamo, ele era conhecido como uma erva que curava as pessoas. Uma erva para curar feridas. E em Gileade havia muito bálsamo. Quando se falava de bálsamo, logo se lembrava de Gileade. Porque era isso, se falasse de Gileade, se lembrava de bálsamo. E quando eu li, eu falei, meu Deus, muito forte, porque realmente é o que eu estou precisando. E quando o Senhor começou a ministrar essa palavra comigo, eu entendi que eu precisava compartilhar ela também. Porque assim como eu, que tenho passado por essa moenda, passado por essas situações que me machucaram, que me feriram, e que me encontro assim nesse processo de cura, muitas pessoas também podem se identificar com isso. Talvez você chegou até esse vídeo assim, ferida, machucada, seu coração sangrando, mas assim como Deus falou comigo, eu quero declarar que há bálsamo em Gileade para sua vida. Então vamos imaginar comigo que agora você acabou de entrar na cidade de Gileade. Você está ferida, machucada, mas você entra numa cidade onde tem um remédio que pode te curar. E essa canção eu fui pesquisar mais, eu ouvi ela na Voz do Diante do Trono. E é lindo porque ela fala sobre isso, de um Deus que fez a ferida e a curará. E fala sobre Jesus ser esse médico de Gileade. Sabe, Jesus, ele é o médico dos médicos. Então há cura em Gileade. E aqui está se perguntando, não há bálsamo em Gileade? Por quê? Porque aquele povo, eles tinham uma ferida, mas a ferida daquele povo não era uma ferida física. Era uma ferida espiritual. Aquele povo precisava se arrepender dos seus pecados. Aquele povo precisava se converter ao Senhor. Porque a ferida deles era idolatria, era desobediência. E Deus estava convidando esse povo a se arrepender. Deus sempre, nós vamos ver na Bíblia Deus convidando o povo ao arrependimento. Então a pergunta era, não há bálsamo em Gileade? Por que o povo ainda está ferido se existe alguém que cura? Por que o povo ainda está tão ferido? Por que esse povo não alcança a cura? Aí eu voltei no versículo 11, capítulo 8, versículo 11, onde diz assim, curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Então por que esse povo, mesmo tendo acesso a Gileade, mesmo tendo acesso à cura, ao bálsamo, ao milagre, eles não eram curados? Porque era uma cura superficial. E isso é muito forte. Aí eu anotei, ó. Deus, ele não quer nos curar superficialmente. Ele quer nos curar por completo. Porque quantas de nós estamos feridas? E às vezes temos feridas antigas, feridas da infância, feridas do passado, que carregamos conosco até os dias de hoje. Mas por que não alcançamos essa cura se caminhamos com o médico dos médicos? Por que nós não alcançamos essa cura se temos acesso ao Deus Todo-Poderoso? Se temos acesso ao médico de Gileade? Se temos acesso a bálsamo todos os dias? Por que não alcançamos essa cura? E aqui diz, curam superficialmente. Eu não sei você, mas eu já vivi isso. De você ser ferida e machucada em uma área. Você pensar, estou curada, estou liberta disso, isso não me atinge mais. E anos depois, ou tempos depois, você ser ferida da mesma forma ou de forma parecida naquela área, e você olhar para dentro de si e perceber que você de fato não estava curada. Que você achou que estava curada, mas que na verdade você não estava curada.
Eu me identifico muito com isso, porque por muitas vezes eu achei que eu estava curada superficialmente, porque ele ainda dizem paz, paz, mas não há paz. E eu, por um tempo, tive aquela falsa paz, aquela paz que parecia que eu estava curada. E quando me deparei de novo com aquela situação, eu olhei para dentro de mim e falei, Noah, e percebi, nossa, eu estava enganada. Eu achei que eu estava curada. Eu achei que isso não me afetava mais, mas me afeta. Eu descobri que a ferida só estava escondida lá dentro, mas que ainda dói, que ainda machuca. Deus, ele não quer nos curar de uma forma superficial. Ele quer nos curar de uma forma completa. E talvez, assim como eu, você pode ter vivido anos ferida e machucada e ainda não conseguiu alcançar sua. Mas eu tenho, mas não porque. E eu tenho um Deus que pode fazer todas as coisas. Então não sou eu, mas eu quero declarar que talvez você chegou até esse vídeo com feridas antigas, feridas do passado, feridas da infância, feridas de 1900 e lá vai bolinhas. E talvez você chegou até esse vídeo assim. Mas eu quero declarar que pelo poder que há na palavra, pelo poder de Deus, no nome de Jesus, que essa ferida vai ser curada por completo e não superficialmente. Sabe, Deus, ele é um Deus completamente educado. O Espírito Santo é educado. Ele não vai mexer naquilo que você não dá liberdade. Ele não vai sair arrombando porta, ele não vai sair mexendo naquilo que você não dá liberdade para ele. E eu entendo que às vezes nós somos feridas e machucadas. Mas sabe aquilo de deixa pra lá? Ah, deixa passar? Isso não foi nada, mas que ficou lá dentro? E que a gente às vezes transmite até para as pessoas. Ah, você tá bem? Eu tô ótima. E tudo bem, igual aquela mulher que o moço pergunta pra ela se ela tá bem, e ela diz que está com o filho morto em casa, mas só fala pro profeta o problema dela. Glória a Deus, porque assim, a gente também não vai sair falando nosso problema pra todo mundo. Ah, tá bem? Ah, não tô. Não sei o que tá acontecendo isso, não. Mas às vezes a gente transmite isso até pra Deus. E fala pra todo mundo que a gente tá bem, e chega pra Deus, a gente quer dizer que tá bem também. E quer enganar Deus, mas não tem como, ele te conhece por completo, ele nos conhece. Então, Senhor, está nos dizendo, eu não quero curar você de uma forma superficial, mas eu preciso que você abra o seu coração, e diga o que está machucando. Porque às vezes a gente fica naquilo, deixa pra lá. Já foi, tá bom. E chega pra Deus e diz, Senhor, tô bem. Quando não tá. O Senhor quer que sejamos sinceras com Ele para dizer, Senhor, não tô bem. Meu coração tá ferido, tá machucado, tá sangrando. Aconteceu isso, isso e isso. Me ajude a liberar perdão. Me ajude, Senhor, a orar também por aqueles que me perseguem, que me feriram. Mas eu preciso, Senhor, que o Senhor me cure. E esse tem sido o meu clamor. Senhor, o Senhor viu o que machucou. O Senhor viu o que feriu. Por favor, me cura. Eu preciso de cura, porque eu reconheço que estou ferida. Eu reconheço que meu coração está sangrando, que meu coração está ferido. Quando a gente reconhece isso, a gente abre o nosso coração e dá liberdade para Deus trabalhar em nós. E é um processo. Alguns Deus pode curar instantaneamente, porque Ele é poderoso. Mas alguns Ele vai dizer, filha, no processo, no caminho, vai. Caminha que eu vou te curando, vai. Ora por essa pessoa que eu vou te curando. Vai buscando, vai abrindo seu coração pra mim. Tem dias que você vai estar bem. Tem dias que você vai lembrar. Vai doer, vai machucar e você vai apresentando aquilo pra Deus. E vai chorando, e vai caminhando, e vai clamando, e vai reconhecendo que você tá ferida. E o Senhor vai te fortalecendo. É você e Deus. É aquela sinceridade com Deus, pra Deus. Aleluia. E eu achei muito interessante quando falou sobre as plantas medicinais, porque na Bíblia a gente vai vir falar sobre algumas, e eu sou muito familiarizada com isso, porque eu cresci vendo meu pai trabalhar com isso. Meu pai é um médico na área medicinal. Cansei de ver, quando eu era criança, o meu pai preparando remédios. Ele preparava, vendia, remédios medicinais, não tomava remédio da farmácia. E eu cansei de ver meu pai cortando ali os remédios e preparando tudo. Tinha até um muito bom, assim, eu não lembro o nome, esqueci de perguntar pra ele, mas tinha um gostinho muito bom. Era tipo um pauzinho assim, e a gente mastigava assim, muito legal. E ele sempre me dava um pedacinho e tinha um gostinho bom, um cheirinho muito bom de remédio. E eu via ele preparar vários remédios, colocar numa garrafa de 2 litros. E ele preparava esses remédios e abria a barraquinha dele. Eu ia pra lá e ficava lá na barraquinha.
E ele abria a barraquinha, ele vendia esses remédios. Ele falava, olha, você ferve uma garrafa de água, você coloca, bebe de tanto em tantas vezes ao dia. E quantas pessoas já foram curadas através daquelas plantas que meu pai vendia, através daqueles remédios que meu pai preparava. Então ele tinha um entendimento de qual remédio juntar com qual remédio, de como fazer. E ele passou isso para minha mãe. Eles se separaram. Ele foi, né, embora de casa, eles se separaram, mas a minha mãe continuou e eu continuei vendo a minha mãe preparando aqueles remédios e fazendo aqueles remédios e também vendendo para as pessoas e as pessoas sendo curadas de doenças por causa daqueles remédios que eram feitos. Então achei interessante quando falou de planta medicinal, que eu fui pesquisar sobre, e fala também sobre as plantas medicinais na Bíblia, e o bálsamo é uma dessas plantas. Lindo isso, porque eu falei, meu Deus, tô bem familiarizada com isso, porque eu cresci vendo isso. Não tenho entendimento sobre, mas o meu pai tem, minha mãe tinha. E como eu falei com vocês no início, imagine que você tá ferido e que você acabou de entrar em Gileade. Você acabou de entrar em um lugar que tem cura pra você. Não é um vídeo, mas é uma presença que cura. Não é um vídeo, não sou eu, mas é a presença do Espírito Santo que tem poder para curar. Então, eu te convido a fechar os seus olhos comigo e imaginar que você está entrando em Gileade. Gileade é um lugar. Em Gileade tem um médico. Em Gileade tem o médico dos médicos, o melhor médico de todos. Em Gileade tem cura para você. Em Gileade, essa cura te alcança. Em Gileade, você pode falar para o médico aonde dói, aonde machuca. E ele vai curar você. Então, abra o seu coração ao Senhor nesse momento. E fala para ele onde é que está doendo. O que é que está machucando? O que é que aconteceu? Onde foi que você paralisou? Onde foi que você ficou machucada pelo caminho? Você pode abrir o seu coração e falar com o teu Pai, com o teu Deus e dizer, Senhor, eu preciso de cura, eu reconheço que eu estou ferida de verdade, eu até achei que eu estava curada, eu até achei que estava tudo bem comigo, mas não está, eu reconheço que não está. E eu abro meu coração para que o Senhor me cure. Tu tens liberdade, Senhor, então entra com a sua cura, vem com o seu bálsamo, o bálsamo de Gileade, que derrama sobre mim e derrama sobre nós a sua cura. E que possa fluir cura, Senhor, cura do Senhor sobre nós, que o seu bálsamo desça sobre nós, escorra sobre a nossa ferida e nos cure por completo, não de uma forma superficial, mas de uma forma profunda e verdadeira. Aleluia, em nome de Jesus. E eu fui pesquisar sobre o benefício do bálsamo, como eu estava falando aqui com vocês. Benefícios do bálsamo. Cuidar de feridas e machucados. Era aplicado sobre a pele. Quando alguém vinha ferido, machucado, era aplicado bálsamo e aquela pessoa era curada. Aliviar inflamação e irritação. E alguns com óleos aromáticos. Interessante. Porque ele aliviava a inflamação e a irritação. Então o bálsamo ele não cura só aquilo que está doendo. Ele também cura aquilo que incomoda. Porque é uma irritação, às vezes, uma coceirinha. Às vezes não dói, mas irrita. Aquilo deixa a gente irritadiço. E eu não sei, mas talvez você também tenha se visto assim, meu Deus, como eu ando irritadiça. Como tudo me irrita. Que o bálsamo também possa te alcançar. Sobre isso. Auxilia na cicatrização. Uma ferida curada é uma ferida cicatrizada. Não é uma ferida que você encobre ela para parecer que tá bom. Você passa uma base para esconder. Mas uma ferida curada é uma ferida cicatrizada. É uma ferida que você olha para ela e você não vê um band-aid. Você vê uma cicatriz. Aleluia! Deus quer nos curar de uma forma tão profunda que quando olharem para você não vão ver um band-aid, não vão ver um curativo tampando para esconder ferida. Vão olhar para você e vão ver cicatriz. Vão olhar e falar, olha, aquilo ali um dia até esteve machucado, mas eu tô vendo ali, ó, uma cicatriz.
E é interessante que eu fiz esse movimento aqui pra olhar e eu tenho bem uma cicatriz aqui. Minha câmera não é tão boa a ponto de mostrar, mas é uma cicatriz que um dia eu tava acho que cortando uma lata de pêssego, escorregou, passou pelo dedo e pela mão. E nesse momento mesmo que eu tava falando, eu olhava pra essa cicatriz. Que hoje eu olho e falo, um dia esteve machucado, um dia esteve ferido. Mas hoje é apenas uma cicatriz. Isso aqui é o quê? É uma ferida curada. Então eu creio que vamos viver em Deus essa cura de olharmos e dizer, é uma ferida curada. Aqui houve um dia uma ferida, um machucado, mas não tem mais. Por quê? Porque já foi curado. Aleluia. E Oséias, capítulo 6:1, fala sobre isso. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. E isso fala nessa canção também. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Acho que é mais ou menos assim. E existem feridas, existem situações que o Senhor nos permite passar. Nos permite aquilo machucar, aquilo ferir. Mas é Ele mesmo que nos cura. É Ele mesmo quem trabalha em nós para uma cura completa. E existem feridas e situações que nós mesmos, por causa do nosso comportamento, de atitudes nossas, nós buscamos para si. Mas o Senhor, a Bíblia diz que Deus corrige o filho que Ele ama. Então, se porventura você está ferida e machucada por atitudes que você mesma teve, o Senhor te corrige e te diz, filho, isso aí não combina com o que eu não tenho me agradado disso, mas se Ele nos corrige é porque Ele nos ama. Que a gente possa ter esse entendimento. Se Deus tem te corrigido de algo, é porque Ele te ama e Ele quer que você melhore. Então eu creio que a cura do Senhor sobre nós. Vinde, voltemos ao Senhor. Se porventura olhamos para outro lado, se porventura buscamos outras coisas, é tempo de voltar ao Senhor. De se voltar para Ele. Se porventura buscamos cura em outros lugares, em outras pessoas, é tempo de se voltar ao Senhor. De voltar para Ele. Para que Ele nos cure, nos liberte, nos transforme por completo. Então eu quero declarar cura sobre a sua vida. Milagre do Senhor. Eu declaro bálsamo do céu sobre a sua vida. No nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha também com outras pessoas. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.